mulher maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, o Ela Inspira, para você que está aí buscando a sua melhor versão. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, principalmente para a gente que está sempre na correria, é trabalho, filho, casa, marido, sonhos, projetos pessoais, tantas coisas. Meu Deus, já estou até cansada. A gente vai falar sobre ansiedade e produtividade. Bem importante esse tema, né, Gisé? Com certeza. E nada melhor do que falar desse tema, do que a gente trazer uma pessoa que é expert no assunto, que é especialista. Ela tem a especialidade em comunicação e saúde mental e nada mais, nada menos que a psicóloga Fernanda. Seja muito bem-vinda, Fernanda, ao nosso podcast. Muito obrigada, meninas. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu tenho muito forte dentro do meu coração que eu não posso perder as oportunidades de levar as informações corretas, informações sérias sobre a psicologia para as pessoas, especialmente para as mulheres. Então, por isso que ainda é mais especial eu estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ah, bacana. A gente que agradece, tá? Você ter aceito o nosso convite. E nada mais agora justo a gente conhecer um pouquinho da Fernanda. Quem é, de onde veio, né? Por que escolheu essa profissão, né? Para que os nossos ouvintes conheçam um pouquinho mais de você. Então, me formei em psicologia em 2017. De lá para cá, tive uma carreira. Comecei a minha carreira na área organizacional, trabalhando diretamente com treinamento, com pessoas ali, trabalhando essas questões mais empresariais. Durante um período da nossa vida, a gente ficou fora da cidade, fomos embora para Caçador. Conhecem Caçador? Conheço. Conhecem? Já foi lá, inclusive. Moramos lá aproximadamente uns 3 anos, eu acredito. E lá eu iniciei a minha carreira clínica. E aí foi onde eu comecei a tratar mesmo, a trabalhar na linha de frente, tratando ansiedade, conversando mesmo com as pessoas no 1-a-1, fazendo esse tratamento mesmo. E aí foi lá que nasceu toda a minha especialização, essa parte da comunicação, da ansiedade social, que inclusive é sobre o que eu falo nas minhas redes sociais. Ah, é bacana. Faz palestras também, palestras, né, treinamentos, meus atendimentos hoje eles estão 100% online. E faço toda essa parte de desenvolvimento mesmo, humano, trabalhando com as pessoas nas empresas e na parte de palestras. Ah, bacana, perfeito. E pra gente entrar no nosso tema de hoje, né, que é ansiedade e produtividade, acho que nada mais pra gente iniciar entendendo os conceitos. Né? Perfeito. O que é ansiedade? Porque às vezes a gente fala de ansiedade e às vezes se confunde, ela fica vaga. E nos termos psicológicos, né, o que seria a ansiedade? Ok, vamos lá. A ansiedade ela é uma reação. Então, se a gente ouvir alguém dizendo que, não, eu não sou ansioso, já tá mentindo. Porque já tá se enganando já. Tá se enganando, porque todo mundo tem. E ela é benéfica, ela não é ruim. Só que como tudo nessa vida, a gente precisa encontrar e ter um equilíbrio, né? Então, a ansiedade ela é uma reação natural, é uma preparação do nosso cérebro para lidar com as coisas no nosso dia a dia. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, mas o que é importante a gente entender é que a gente precisa dessa ansiedade para poder viver. E aí, dentro da psicologia, quando a gente fala de ansiedade, a gente tem aquela ansiedade que é o normal, que é o que faz a gente responder aos estímulos da nossa vida, enfim. E a gente tem aquela ansiedade que ela é patológica, que é quando ela começa a causar algum prejuízo, o excesso dela causa algum tipo de prejuízo na vida da pessoa, seja um prejuízo profissional, ocupacional, um prejuízo físico, comportamental, nas relações. Então, a partir do momento que essa ansiedade, que era para estar dentro do normal, começa a gerar um prejuízo em algum desses papéis em que o indivíduo ele desempenha na vida dele, já precisa ligar aí um sinal de alerta, porque existem muitas formas do que a gente pode fazer para poder estar lidando com essa ansiedade. E o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? O nosso corpo, ele busca fazer esse equilíbrio o tempo todo. Então, quando a gente está ansioso, o nosso corpo, ele vai querer extravasar essa ansiedade de alguma forma. Ele vai buscar ter um equilíbrio de alguma forma. E aí, a gente precisa prestar atenção, porque nem sempre essas formas são formas saudáveis de lidar com a ansiedade. E aí, dentro da psicologia, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma avaliação com o paciente, a ansiedade ela pode se manifestar, a gente chama de... Tem 3 componentes.
o componente cognitivo da ansiedade, que é quando a gente fala da questão de pensamento. Então, aquela pessoa que tem um pensamento muito acelerado, tá sempre pensando muito no futuro, ou tem um pensamento catastrófico, sabe? Aquela pessoa que tudo vai dar errado, dramático, assim, que nada vai dar certo, vai dar errado. A ansiedade, ela faz isso. Faz a gente ter essa adivinhação constante, ter essa preocupação constante. Então, isso diz respeito ao componente cognitivo da ansiedade. E aí, nós temos também um componente físico, que é quando a ansiedade a gente sente ela no corpo, através dos sintomas. Então, aí a gente tem o coração disparado, uma mão que fica suada, uma sudorese mais intensa, ou uma dor de estômago, enfim, um vermelhidão. Aí é onde a ansiedade ela realmente aparece no nosso corpo, né, no físico. E aí a gente tem a ansiedade também dentro do componente comportamental, que é aquilo que a gente faz. Então, às vezes a gente limpa demais as coisas, né, briga demais com as pessoas. Aí tem a parte das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, que pode ser também algum sintoma aí de ansiedade. E pode ter os três juntos também, Fernanda? Eu acho normalmente é assim. Porque eu acho que do que você falou aí, eu consegui me identificar em algumas coisas. Não todas, mas consegui, tipo, pegar alguns detalhes, né? E parecer que me encaixei em alguns deles. Inclusive, no início do ano, eu passei por um processo de ansiedade que teve, eu acho que um pouco dos três. Onde, né, eu tive o corpo, que teve as manchas, assim, no tórax inteiro, né? Lembra, amiga? Lembro. E eu fui no médico, tentar achando que poderia ser uma questão de uma alergia, alguma coisa. E, na verdade, todos os exames feitos, todos, ele disse, pode ser que seja estresse. Todos eles foram eliminados e, por fim, foi identificado, no momento que eu estava passando na minha vida, que era realmente esse estresse, essa ansiedade. Eu realmente estava ansiosa. E aí veio também o comportamento, né? No comportamento, veio nessa questão, né? No cognitivo, como você comentou. Então, me senti aí, me veio aí um delay aí no início do ano, de ter um pouquinho dos três. A conexão entre o nosso corpo e a nossa mente, ela é poderosa. E às vezes a gente não se dá conta disso. Antigamente, a ciência via o nosso corpo e a nossa mente como coisas separadas. Então, o que acontece na nossa mente, questão de saúde mental, não vai interferir no nosso corpo. Hoje, não. Tanto que antes, as pessoas também... Não sei se vocês já ouviram falar de doenças psicossomáticas. Sim, Esse já é um termo que a gente não usa mais. Porque, sim, aquilo que a gente passa... Então, se eu estou ansioso, no momento mais deprimido, passando por uma angústia, eu vou ter o meu físico afetado. E da mesma forma que se eu tiver um problema físico... E pode ser qualquer problema, uma gripe que seja... Eu também vou ter prejuízos no meu psicológico. Então, a conexão, por isso que é importante a gente cuidar como um todo, né? Saúde física, nossa saúde mental, para a gente poder conseguir manter o equilíbrio como um todo, entre nesses dois, assim, porque isso é muito poderoso. Não, perfeito. E esse tema do psicossomático, né, o termo, eu sempre ouvi falar, eu tinha muita curiosidade, né, porque eu não entendia muito bem como que funcionava. E há um tempo atrás, a Giza falou de uma experiência dela, eu vou falar uma minha também, eu já fui diagnosticada com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Isso aconteceu porque o meu corpo, segundo o médico que eu consultei, né, ele disse que ele não conseguia mais relaxar, não conseguia mais descansar. Eu estava o tempo todo em estado de alerta. E isso foi uma posição que eu mesma me coloquei, porque eu, Paola, né, eu tinha sempre aquela questão do ser produtiva e correr atrás e trabalhar, e levava trabalho para casa, estava sempre fazendo alguma coisa, o famoso trabalho enquanto eles dormem. Então, eu tinha isso muito na minha mente e achava maravilhoso, assim, enchia a boca para falar que eu trabalhava muito. Só que aí o meu corpo, ele não gostou disso, dessa minha rotina tão corrida, né? E aí eu não conseguia mais dormir direito, eu não conseguia mais ter os meus momentos de lazer, porque eu sempre estava pensando naquilo que eu tinha que fazer. E, Fernanda, essa questão da produtividade em excesso, não sei se isso existe, né? Se isso é bom ou se é ruim, mas essa questão da produtividade, de querer sempre estar fazendo alguma coisa, isso pode levar a pessoa a ficar mais ansiosa? Isso é saudável ou não? Com certeza a pessoa fica mais ansiosa. E não é saudável. Nessa vida, a gente tem que buscar um equilíbrio. Sempre um equilíbrio. Só que esse equilíbrio não quer dizer que a gente vai dar conta de tudo o tempo todo. E aí a gente carrega, às vezes, um pensamento disfuncional que é o seguinte: eu tenho que dar conta de tudo.
A gente carrega esse pensamento. E esse pensamento é um pensamento pesado. E aí, à medida que a gente vai fazendo as coisas, que as coisas vão dando certo na nossa vida, porque o trabalho, ele devolve, ao invés da gente pausar, desfrutar daquele momento, né? Ter a consciência de que, nossa, eu queria tanto que isso acontecesse, olha, eu trabalhei tanto, eu consegui, eu alcancei. A gente trabalha ainda mais. E aí, a gente entra nesse ciclo de ter esse pensamento de que eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás das coisas. E se a gente não fizer essas pausas, a gente acaba adoecendo, enlouquecendo. Literalmente. Não, veio agora que você falou, veio muito com algo até que eu estou vivendo no momento. Porque eu tenho, assim, na minha rotina, no meu dia a dia, a autocobrança. E quando eu tenho autocobrança, vem a ansiedade junto. Na verdade, as duas sentam na mesma mesa. Com certeza. Né? Quanto mais eu me cobro, mais eu alimento a ansiedade, mais eu afasto de mim a paz e o progresso real. Sim. Porque quanto antes eu entender e eu aceitar que eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, que eu não consigo fazer de fato tudo, eu trago daí para mim o espaço para realmente crescer. E crescer com leveza, crescer com a leveza do conhecimento. Então, isso é algo que, no momento, inclusive, né, eu estou trabalhando em mim, eu quero resultados, eu quero avançar, eu quero o impulso, né? Então, já vem, né, naturalmente de mim. Então, isso no dia a dia faz eu ser ansiosa. Então, é algo que tem que trabalhar. Que trabalhar. Sabe algo que pode ajudar muito? Sim. Além de tudo aquilo que a gente vai trazer aqui, mas a prática do autoelogio ajuda muito. A gente não faz isso. Não é comum. Não é comum. Né? Que é de se elogiar pelas coisas que a gente faz, que a gente conquista. Que já conquistamos, que vamos conquistar, que enfim, que já temos, na verdade, né? Porque a gente vive tão acelerado que esquece de validar aquilo que nós já conquistamos. Olha que triste isso. A gente está sempre em busca de alguma coisa, né? Parece sempre que nunca está suficiente. E aí, tu falou do autoelogio, e eu pensando, né, nessa minha caminhada, talvez isso é um pouco de busca de validação mesmo, né? De estar sempre fazendo alguma coisa porque você precisa que as pessoas te elogiem ou que as pessoas digam que você é boa. E aí, nesse meu retorno para mim mesma, que eu digo que eu voltei para quem eu era porque eu não estava mais me reconhecendo, né? Eu entendi que, na verdade, aquilo que eu fazia demais, eu estava deixando de desenvolver as pessoas que estavam à minha volta, porque eu trabalho com gestão de pessoas. Então, às vezes eu não delegava, eu queria controlar, queria fazer tudo. E aí eu não deixava com que as pessoas ali mostrassem também os seus talentos, né? E que elas também mostrassem que elas são boas, porque de fato elas são. Então, eu queria ter tudo debaixo da minha asa e acabei aí não conseguindo dar conta. E hoje, fazendo esse retorno, né, eu vejo como é importante, e aí eu reconheci de novo a Paola que eu era antes, quando eu comecei na minha vida profissional, que era a Paola que celebrava as conquistas, que estava ali curtindo, estava trabalhando, mas depois curtia um momento com os outros colaboradores, tomava um café, conversava, e eu não estava mais conseguindo fazer isso. Isso foi muito importante. Então, Fernanda, como que a gente consegue, às vezes, identificar que essa ansiedade ela já está prejudicando a nossa rotina? A gente já não está conseguindo mais avançar, fazer as coisas ali, que isso não está sendo mais saudável. A ansiedade, ela costuma nos sufocar, assim, porque acho que a gente chega num ponto que a gente percebe que não tá mais dando conta das coisas. A gente não para, mas a gente percebe. E um bom termômetro são as pessoas que convivem com a gente. Porque nem sempre a gente tá num processo terapêutico ali, fazendo terapia, né, para ter um profissional para buscar essas respostas. Mas o nosso dia a dia, o nosso contexto, as pessoas que estão com a gente. E a partir do momento que a gente se tem essa autocobrança, que já entende que tem essa autocobrança, e parece que as coisas já não são mais suficientes, o não é suficiente, esse pensamento já é um sinal de alerta para identificar que, opa, tá na hora. Isso falando de cognitivo, né? Porque daí se tu tá com sintomas físicos, tu tem que prestar atenção no teu corpo. Porque às vezes uma simples atividade do dia a dia vai te deixar mais ansioso. Então, nossa, mas eu só vou lá fazer isso e tô com meu coração tão disparado. Nossa,
Então, o nosso corpo, ele nos dá sinais, como também as nossas relações e os nossos pensamentos. Existe uma forma mais saudável de pensar, de enxergar a vida, e quando a gente está com o pensamento muito no futuro, muito acelerado, pensando que a gente não está fazendo o suficiente, ou o que a gente faz não é o suficiente, ou não estou sendo boa o suficiente, já é um momento de perceber que, opa, a ansiedade está começando a me atrapalhar. E aí dizer, eu preciso de ajuda, né? Porque às vezes a gente tem um pouco de preconceito, principalmente quando, às vezes, a ansiedade, ela tá num nível tão grande que às vezes tem que recorrer, né, a algum especialista. O pessoal ainda tem um pouco de preconceito nesse sentido. Sim. E aí, aproveitando esse momento tão importante para levar a informação correta para as pessoas, tratamento para ansiedade é com psicoterapia e medicação. Qualquer coisa que tu vê por aí que te prometeu, eu já vi médicos oferecendo a cura da ansiedade. Então, qualquer coisa que tu ouça além disso, não é tratamento. Tu pode estar fazendo algo para estar aliviando aquele sintoma, certo? Então, tem pessoas que vão lá e, por exemplo, não posso ser muito polêmica aqui, né? Não pode ser. Fica à vontade de ser polêmica. A gente gosta um pouco de polêmica. Mas, por exemplo, o uso de florais. Tá. Né? O uso de florais, o uso de óleo essencial. Tá. Tem pessoas que usam aquilo ali porque pensam que vai tratar a ansiedade. Ela não vai tratar a ansiedade. Tu vai tratar a tua ansiedade a partir do momento que tu for a um psicólogo, que tu entender os teus pensamentos. E se por um acaso a psicoterapia ela não der conta, a gente precisa entrar com a medicação para ajudar o paciente a aliviar aqueles sintomas ansiosos que ele tá tendo. Né? Perfeito. Então, assim, dentro da psicologia, a gente tem a ansiedade, que é essa reação. A partir do momento que esses sintomas, eles começam a causar algum prejuízo, é importante a gente fazer uma avaliação para ver se a pessoa não está desencadeando algum transtorno de ansiedade. Então, imagina que a ansiedade é um guarda-chuva. Certo. E dentro desse guarda-chuva, a gente tem os transtornos ali. Aí a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. A gente tem o transtorno de ansiedade social, a gente tem o mutismo seletivo, a gente tem ansiedade de separação, fobia específica, transtorno do pânico. E eu acredito que eu não estou me esquecendo de nenhum. Meu Deus, qual será que eu me encaixei? E aí a gente tem cada um desses transtornos, os sintomas, até estava falando com um paciente hoje sobre isso, os sintomas eles vão se manifestar de forma parecida, porque é um corpo humano, então é o coração disparado, né, o suor, enfim. Mas quando a gente vai para um tratamento, o tratamento de um transtorno de ansiedade social, por exemplo, ele é completamente diferente de um transtorno de ansiedade generalizada. Então, por isso que a gente tem que buscar um profissional que saiba disso, que né, ele saiba identificar. disso, que ele consiga fazer essa avaliação, ver se a terapia ela vai dar conta, porque, né, eu preciso ser sincera que às vezes a terapia, a gente precisa, assim, de um engajamento muito forte do paciente, para que a gente não use a medicação, mas que se aquele sintoma está causando algum prejuízo na vida do paciente, a gente entra com a medicação. Então, o medicamento a gente trata o sintoma e na terapia a gente trata a causa. Ensina o paciente a pensar mais saudavelmente para lidar com as suas demandas e não manifestar tanta ansiedade assim. Perfeito. Tem uma coisa agora que me veio, que em contrapartida, né? Tem isso também. Que às vezes a ansiedade, ela parece que ela te dá um impulso. Sim. Ela te dá um gatilho para te agir, para te fazer, né, alguma coisa. Eu acho que isso acontece, inclusive, direto comigo. Sim. de ir lá e tomar ação, de tomar esse impulso e de executar. E aí, pensando nesse ponto de vista, ela parece ser benéfica, né? Ela impulsionou você a agir, impulsionou você a fazer alguma coisa. E como daí entender esse equilíbrio? Como que a gente consegue perceber isso, né? Olha que interessante. As emoções negativas têm funções positivas. E essa é uma função positiva da ansiedade. Tu desprender a energia para poder ir lá e resolver aquele problema. Então, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que fica muito ansiosa na hora de falar em público. Ela pode, porque a ansiedade, ela, no nosso sistema nervoso central, ela vai disparar uma resposta. Então, quando tu fica muito ansioso, tu sempre tem duas opções. Ou tu luta,
ou tu foge. Certo? E aí tem pessoas que vão lutar. Ok. Vai pegar aquela ansiedade ali. Então, eu tenho medo de falar em público. Mas eu tenho que falar em público. Então, eu vou estudar, eu vou me organizar, vou treinar e eu vou falar em público. Entendi. Ou então, quando a gente sente aquela ansiedade pré-viagem. Tá. Sabe? Que a gente fica ansioso pra ir viajar. E aqui que a gente faz com aquela ansiedade? A gente limpa a casa, arruma as malas, deixa tudo pronto pra poder ir. Sim. É uma manifestação da ansiedade. Só que tem o outro lado também, que é quando a ansiedade ela nos paralisa. Então, tá tudo bem tu ser uma pessoa mais ansiosa e utilizar a ansiedade ao teu favor. A gente tem que fazer isso, inclusive, com as outras emoções. Então, quando a gente fica triste, né? A tristeza, ela nos sinaliza que alguma coisa na nossa vida não tá legal. A raiva é quando alguma coisa acontece que não tá dentro dos nossos valores, então a gente fica irritado, a gente fica com raiva. O medo também, a própria culpa tem a sua função positiva. E aí a gente tem que aprender a utilizar essa função positiva dessas emoções negativas para a emoção não nos engolir. E a gente conseguir agir. Então, isso não é ruim, isso é bom. Só que o problema é tu achar aquele equilíbrio, né? Sim, é encontrar justamente o equilíbrio, né? O Como equilíbrio, de tudo, né? porque senão tu fica eufórico, Assim, fica agitado demais, e aí tu não consegue nem controlar o teu próprio comportamento, e aí isso também não é benéfico. Mas, não que esse impulso, né, que a ansiedade nos dá, seja ruim, não. Ele é bom, só que a gente tem que saber utilizar isso com sabedoria. não, perfeito. Bom, isso traz um pouco de alívio, né? Já Sim, posso dizer. não é tão grave. Não é tão grave, já fazendo consulta aqui com a Fernanda, né? Não, perfeito. Isso traz, acho que eu realmente, das etapas, das coisas que passei nas fases da vida, em momentos que tive realmente com raiva, com triste, né, com medo, e eu fui mesmo assim, e ele me controlou, inclusive, né, e me impulsionou para fazer aquilo que eu precisava fazer. Então, faz sentido realmente, e trazendo com esse benefício, né, ok. E pensando assim, em termos práticos, Fernanda, o que as ouvintes que estão aí no nosso podcast, o que elas podem fazer, né, de forma prática mesmo, sair daqui e começar a trabalhar nessa questão da ansiedade, diminuir a ansiedade e ser mais, de fato, produtivas? Um grande conselho que se eu pudesse dar assim para todas as pessoas é para vigiar os pensamentos. Começa por aí. Em termos práticos, porque nós estamos o tempo todo pensando. O que eu ensino na terapia para o paciente? Que ele tem que pensar sobre os pensamentos dele. Porque o nosso pensamento, ele é uma sugestão. Ele não é um fato. Então, quando vem aquele pensamento na nossa cabeça de que eu tenho que dar conta, isso não é uma verdade. Eu posso debater com aquele pensamento. Aquilo ali é uma sugestão. A minha autocobrança ali tá gritando, tá dizendo que eu tenho que dar conta de tudo, mas não. Eu tenho que buscar um equilíbrio. Então, em termos práticos, nós precisamos começar a pensar sobre o que pensamos. Porque aí, esse é um bom ponto de partida. Porque aí tu vai perceber assim, ó, meu pensamento tá muito negativo? Meu pensamento tá muito catastrófico? Eu tô pensando só no pior? Eu tô muito preocupado? E isso a gente consegue fazer agora. A partir desse momento, a gente já consegue avaliar os nossos pensamentos. E aí, a partir disso, a gente tem que começar a cultivar pensamentos mais saudáveis. Então, assim, eu não tenho que dar... A minha mãe tem uma frase que ela diz assim, fiz tudo que pude e hoje eu não pude muito. Ótima, sábia. Sábia as palavras. Porque se a gente pesquisar, inclusive, o conceito de produtividade é a nossa capacidade de realizar as tarefas da melhor forma possível com os recursos que a gente tem. Só que não tá lá no conceito, inclusive, que é a nossa capacidade de realizar todas as tarefas. Isso é a nossa cabeça que conta. Então, em termos práticos, o que a gente pode fazer? Pegar aquelas tarefas, né, aquelas metas que a gente tem para o nosso dia, por exemplo, e dividir em submetas. Né? Tu pode dividir, que vai ficar mais fácil, tu vai ficar mais motivado para te cumprir. E entender que pode chegar lá no final do dia e que tu não vai dar conta de tudo.
as tarefas que são prioridade A, é importante que tu dê conta. Mas tem aquelas que não tem uma prioridade tão alta, aquelas atividades que tu vai poder procrastinar, que tu vai poder delegar para alguém, que tu vai poder fazer a ligação ou mandar aquela mensagem no outro dia, que aquilo ali não é algo vital. Então, o melhor, assim, é a gente entender as nossas prioridades. O nosso cérebro, ele vai querer contar que tudo é prioridade, que tudo é urgente, mas com a nossa sabedoria de olhar para o nosso dia a dia, olhar para as nossas metas, entender que tem coisas que dá para deixar para outro dia, que dá para delegar, que dá para buscar uma outra forma de resolver e diminuir, consequentemente, essa autocobrança. Perfeito. Eu acredito que a ansiedade, ela tá bem disfarçada com a produtividade, muitas vezes. E a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, várias tarefas, e a gente acha que está sendo muito eficiente. Mas, na verdade, a gente está sendo muito ocupada e sem direção. A produtividade é diferente. Ela vai exigir de você foco, presença e intenção. Sim. Quando a gente traz a ansiedade para frente, a gente acaba colocando energia e tempo em coisas que muitas vezes a gente não quer e não está alinhado ao nosso objetivo. Já a produtividade, né, a verdadeira produtividade, ela não se trata em fazer mais, mas se trata em fazer o que importa. Exato. Então, é sobre escolher e priorizar. Tem um livro muito bom que ensina a gente a desenvolver essa visão, que é O Essencialismo. Já ouvi Que falar. legal. Eu não li ainda, eu já vi, já. Muito bom. Ele fala exatamente de tu focar naquilo que é essencial. Porque muitas vezes as coisas do nosso dia a dia, elas roubam a nossa atenção, principalmente fazendo a gente olhar para aquilo que não tem tanta importância no momento. E quando tu tá com aquele foco naquilo que é essencial para ti, pro teu corpo, pra tua saúde, pra tua família, fica mais fácil e a gente consegue alcançar os nossos objetivos mais rápido. Exatamente. E eu fiz algo, inclusive esse ano, teve várias decisões que eu tomei esse ano, e uma delas foi trazer foco para algumas coisas. E 2 delas eu foquei, na questão profissional, né? Foi o meu escritório, que eu tenho um escritório de engenharia, e foi o nosso projeto, né, meu e da Paola. Isso aí fez eu tomar as decisões para poder justamente estar mais alinhada, porque senão muitas coisas, estava percebendo não dar conta e também, por consequência, não consegue ser tão boa nas coisas que você, né, tá querendo focar. Então, a importância de realmente de escolher e priorizar e focar. Aí você está intencionado, você está presente, você está focado naquilo. Aí sim seremos produtivas. De verdade, né? De verdade. Não criando aquela ilusão de que fiz muitas coisas hoje. Mas quem disse que isso ia ser produtivo? Às vezes do dia vem aquele pensamento, nossa, eu corri e não fiz nada. Não tem, às vezes, isso? Tem. Meu Deus, apaguei tanto incêndio e não fiz nada. Exato. Por isso que uma boa forma de lidar com isso é anotando. Então, eu faço o que eu faço. Eu gosto muito eu uso a agenda do Google, né? E eu uso também uma planilha de Excel. Tá. Às vezes é a agenda, mas eu uso mais a planilha Excel. E na planilha, eu coloco no dia todas as coisas que tem pra fazer. Coisas até simples, às vezes. Mandar mensagem pra pessoa tal. E aí tem um Vzinho. Pensa na sensação boa que eu gosto de dar com aquele Vzinho. Eu adoro. Cheque. Adoro o cheque desse Vzinho. Sabe o que tu fez eu lembrar de uma pessoa que eu atendi e que essa pessoa fazia muitas coisas durante o dia. Mas ela nunca tinha aquela sensação de que eu consegui fazer muitas coisas. E aí, sabe o que ele fazia? Ele anotava e quando ele cumpria, ele riscava. E eu falava, olha só, vamos fazer diferente. Ao invés de riscar ali, tu vai dar um ok do lado que tu vai olhar para aquilo que tu fez e tu vai dar um ok naquilo ali. Isso. E aquilo ali mudou, que hoje é uma prática que ele faz até hoje, e mudou assim porque a gente esquece de validar e de auto-reforçar aquilo que a gente faz durante o nosso dia, que são tantas coisas. Sim. Né? Mandar mensagem para alguém, ligar para fulano, responder tal e-mail, isso são coisas que demandam tempo. E aí, chega no final do dia, a gente parece que não dá importância para esse tipo de atividade que demandou bastante tempo do nosso dia. Né? Exatamente. Aí tu sai com uma sensação de não ter cumprido, né? E fica sem dá uma satisfação, né? Ô, Fernanda, e aí tu falando, né? E é tão simples ir lá e dar um ok, né? E para as mulheres que hoje elas já estão, né, inseridas aí numa vida muito corrida, com família, com trabalho, que não dá para de repente parar tudo e botar numa caixinha, né, fechar e dizer, não, peraí, agora eu vou
descansar. Como que elas conseguem aos poucos ir se libertando disso, se tornando assim pessoas mais conscientes com a sua vida, com seus pensamentos e colocando ali momentos de descanso? Esse é um desafio, principalmente para as mulheres, né? Nessas últimas décadas, a gente foi se apropriando de tanto papel e querendo se desenvolver tanto profissionalmente que a gente esquece que dentro de casa também é um trabalho. Né? Gente, primeiro de tudo é isso, né? Valorizar o trabalho doméstico. Mas o que é importante? Tem uma atividade muito interessante que a gente faz com os pacientes quando eles vêm para a terapia, que é identificar os valores e as aspirações. E isso a gente usa para direcionar o tratamento da pessoa. E com base naqueles valores e naquelas aspirações, a gente consegue moldar o comportamento para o que é importante para o paciente. E isso é algo que a gente já consegue fazer. Se perguntar, o que é importante para mim? Né? Eu quero me doar para minha família, desprender tempo para minha família, porque isso é importante para mim. O quanto eu estou fazendo isso na minha rotina? Descansar, que é uma tarefa que as pessoas, né, desprezam. O quanto eu consigo descansar dentro da minha rotina? E a gente não precisa fazer uma mudança radical. Esse é um grande erro nosso. Porque a gente precisa começar pequeno. É um pouquinho que tu faz. Então, às vezes, dentro de uma rotina corrida, é o skincare que tu começa a fazer numa semana. Na outra semana, tu quer começar uma atividade física, tu pode começar com 30 minutinhos de um cardio, uma caminhada na rua junto com a tua família, se estar com a família é importante para ti. Mas olhar e sair do piloto automático. Porque hoje a gente vai fazendo as coisas, né, as demandas, e aí o dia vai passando e tu vai dando conta daqui, tu apaga incêndio ali, e tu não se dá conta se aquilo que tu tá fazendo é importante para ti. Então, não dá pra gente parar de fazer tudo que a gente faz, mas tirar um momento, uns 20 minutos, assim, no nosso final de semana, pra olhar pra nossa semana e ver o que realmente faz sentido pra eu fazer, né? E poder organizar melhor. E eu acho que ter essa consciência que tu falou ali já é muito importante, né? A partir do momento que a pessoa olha pra ela, identifica que ela tem que mudar, e aos poucos ela vai tomando essas decisões, né? E uma pergunta também que eu queria te fazer é se existe, nós mulheres, né? Se tem algo assim dentro da nossa individualidade, porque eu não sei se os homens disfarçam muito bem, porque a impressão que eu tenho é que os problemas que a gente tem, por exemplo, a gente se compara muito, as mulheres elas querem sempre se encaixar dentro de algum padrão, estão buscando aí sempre estar dentro de um estilo de corpo, enfim, ou principalmente com as blogueiras e tudo que a internet trouxe, né? Muitos estilos, lifestyle, que a pessoa quer ter aquele lifestyle, né? E eu não vejo os homens falando muito sobre isso, eu acho que é uma coisa mais feminina. Tem essa questão da mulher ter uma ansiedade diferente, coisas que fazem com que ela seja um pouco mais ansiosa que o homem. Tem algo que é específico da alma feminina nesse sentido? Em termos científicos, não. Mas se a gente for olhar por um olhar mais espiritual... Social também, né? Mas em termos científicos, não. A ansiedade que se manifesta na mulher é a ansiedade que se manifesta no homem. O que eu percebo dentro da minha prática clínica é que os homens, eles são mais fechados emocionalmente. Exato. Acho que são menos acessíveis, né? E a gente expõe muito. Exatamente. A gente tem essa facilidade de expor, de falar... Isso já é muito nosso. E aí procura mais médico, vai pra terapia com mais facilidade. Exato. Os homens não. Tanto que homens, inclusive, têm muito quadros depressivos, Muitos. né? E acabam só descobrindo quando muito avançado, porque justamente eles se prendem muito Eu a ia isso, dizer, né? aí acaba demorando a procurar um tratamento. O problema ele fica até mais grave porque demoram, assim. Então, em termos científicos, não, a ansiedade... Só que a mulher, em questões sociais, familiares, a gente sabe, até porque a gente é mulher, né? Que a cobrança, ela é maior, né? Para a mulher, a cobrança, ela é maior. E aí, isso foi se reforçando com os papéis que a gente foi assumindo nas últimas décadas. Então, a mulher quer ser bem-sucedida em casa, ela quer ter uma família de sucesso,
quer dar uma boa educação para os seus filhos, mas ela também quer ser bem-sucedida profissionalmente. E aí acaba que o dia só tem 24 horas para todo mundo, mas chega numa hora que a gente acaba não dando conta, né? Ela tem a dupla jornada, né? A Exatamente. mulher hoje, né? Ela tem que fazer, tem que ser as duas coisas, né? Ela tem que ser a família, cuidar da família, e ela tem que também ser uma boa profissional. Então, isso pesou muito hoje, né? Ao mesmo tempo que nós mulheres lutamos por isso, né? Porque a gente lutou para ter o espaço que a gente tem hoje, mas ao mesmo tempo veio e continuou ainda a outra carga, né? Que é cuidar da família. Então, encontrar esse equilíbrio é importante, esse é um desafio. E é necessário e muda o jogo. E eu vejo também que a mulher, ela se culpa muito, né? Eu tenho muitas amigas que são mães, eu não sou mãe, né? E aí as minhas amigas, muitas vezes elas partilham assim comigo, que elas se sentem às vezes culpadas por talvez não serem as melhores mães do mundo, mas na verdade eu acredito e eu me espelho muito nelas porque eu acho que elas são. Então se vocês estão assistindo isso, vocês são ótimas mães. Só que elas têm essa culpa, mesmo elas fazendo tudo aquilo que está dentro do alcance delas, parece que não está ainda, não é tudo que elas poderiam fazer. Tem isso assim, eu não sei se isso é algo de todas as mulheres, mas eu vejo muito isso, essa culpa. E a partir do momento que vem a maternidade, isso eu acho que pode também fazer com que ela se torne... Reforça. Né, a mulher se torne um pouco mais ansiosa. E aí tem que estar de olho nesse lado também. Não se esquecer, né, na maternidade. E até porque nós, mulheres, a gente tem toda a questão hormonal. A gente tem muito mais picos hormonais, né, do que o homem. E isso acaba deixando a mulher mais suscetível, na verdade, a estar sentindo essa ansiedade. Mas vocês percebem que quando a gente fala de autocobrança, culpa, ansiedade, produtividade, tudo isso nasce no pensamento? Percebem isso? Com certeza. Por isso que eu falo, eu sou uma defensora dos pensamentos. Porque quando a gente começa a entender que, poxa, isso não tá certo, né? Eu tô me cobrando aqui, tô com essa autocobrança e sofro com isso. E aí, às vezes, a gente conversa com alguém e aquela pessoa diz, não, mas não se cobra tanto. Mas aquilo parece que não faz efeito, tu continua se cobrando. O que acontece? Tudo aquilo que nasce no nosso pensamento, que o pensamento ele invade a nossa cabeça, a gente não tem controle sobre ele. O controle está depois que tu identifica e que tu consegue reestruturar o teu pensamento. Só que tudo aquilo que passa na nossa cabeça tá ligado nos aspectos mais profundos da nossa personalidade. Então, os nossos relacionamentos, a educação que a gente teve, as nossas experiências positivas, experiências negativas, a forma como os nossos pais, os nossos cuidadores nos cobravam para fazer as coisas. Então, tudo isso forma os nossos pensamentos. Em algum momento da nossa vida, aquele pensamento fez sentido. E aí a gente, esse é um pensamento verdadeiro. Só que quando a gente vira mãe, quando a gente tem uma rotina mais pesada, mais estressante, a gente precisa verificar a legitimidade desses pensamentos. É importante ter qualidade nos pensamentos, ter aquele pensamento, não digo mais positivo, sabe? Que tudo vai dar certo. Sim. Não é esse. Mas um pensamento mais reestruturado, em que tu consiga olhar para a tua realidade e enxergar que tem possibilidades, que não é só aquilo ali, sabe? Por isso que o pensamento, ele é um mestre, assim, né? O nosso pensamento, ele tem essa capacidade. O pensamento tem até um livro que é 12 Regras para a Vida, que ele fala que a nossa vida é marcada por momentos de caos e por momentos de ordem. E esses são momentos cíclicos, né? Quando eu tô passando por um momento de caos, eu penso, nossa, estou passando pelo deserto. Mas eu vou passar por aqui, né? Daqui a pouco eu vou ter um momento da minha vida em que as coisas vão estar em ordem de novo e vida que segue. Mas o nosso pensamento, ele é um lugar. Então, ele vai nos colocar naquele lugar que a gente direciona ele. Então, por isso que essa é a importância. Tu vai tratar autocobrança, autoestima, produtividade. Tu vai tratar um transtorno depressivo. O primeiro passo é a gente ensinar o paciente a pensar com mais qualidade. E isso a gente consegue fazer agora. É acessível.
né? Principalmente para as mulheres, tá lá lavando uma louça, né? Tá lá pensando, porque a gente fica o tempo todo, a gente não para de pensar um minuto, nem quando a gente tá meditando, a gente não para de pensar. Então, verifica se esse teu pensamento, ele tá com qualidade, se esse teu pensamento tá te direcionando da forma correta. Eu gosto sempre de pensar se esse pensamento, ele tá me direcionando conforme a Bíblia, porque é um parâmetro que a gente tem, né? A Bíblia fala muito sobre pensamentos, então a gente precisa buscar essa qualidade de pensamento, né? Isso deixa a vida mais saudável. Sim, eu acredito muito nisso, Fernanda, sobre o pensamento, né? O controle do que tu pensa, sobre a questão de mentalidade. Inclusive, isso, ali é a raiz de tudo que tu é, né? De tudo que tu vai vir, de tudo que tu vai fazer, vai partir do que tu pensa. Depois do que tu pensa, né? Tu cria uma sensação, uma emoção, um sentimento, tu age por uma ação, e dessa ação tu vai ter, né, um retorno disso. Então, aquilo que tu pensa realmente, se tu conseguir controlar, tu controlou todos os aspectos da tua vida. Qualquer coisa, né, a partir dali vai ser bem direcionado. Então, é muito, muito importante realmente. Total sentido. Ali, Fernanda, tu falou da Bíblia, né? E eu lembro que quando eu fui procurar, eu fazia terapia, e aí a minha psicóloga falou, Paula, você precisa dormir, você não dorme. Se você não dormir, você não vai conseguir fazer mais nada. E aí eu fui, ela falou, eu vou te encaminhar para um psiquiatra, para ele verificar uma medicação para ansiedade, para te conseguir descansar. Quando ela falou psiquiatra, ficou na minha mente, psiquiatra, sabe, assim? Bateu um preconceitinho ali. Bateu um preconceito. Porque na minha cabeça, né, eu pensava assim, eu perdi. Porque a gente tem a impressão, né, não sei vocês, mas eu, como cristã, de que a ansiedade é uma coisa de quem não tem fé, de que às vezes a minha fé falhou, eu não acreditei o suficiente, eu fraquejei, né, mas eu sei que Deus pode todas as coisas, por que eu estou tão ansiosa? Então, comecei ali a me questionar bastante, né, sobre isso. E aí depois, quando eu comecei a fazer o tratamento e tal, meu Deus, por que eu não fui antes? Porque se eu estou aqui, né, Deus me deu talentos e Ele quer que eu frutifique, e eu estava com a mente tão agitada, como que eu ia cumprir a vontade de Deus? Naquele momento ali, eu não tinha entendido. E às vezes as pessoas têm também esse tipo de preconceito, né? Não, tá, ansiedade não, vai procurar a igreja. Começa a buscar Deus, como se a pessoa não buscasse Deus, como se ela não tivesse ali já naquela vivência. É importante, então, reforçar, né, para as meninas, porque a grande maioria, eu acredito que são cristãs também, que é um dos nossos pilares, é Deus, né? De que não é falta de fé, de que você, né, precisa se cuidar, que Deus, Ele te deu a vida e você é responsável pela sua vida. Se precisar tomar medicação, toma medicação para ficar bem. Né? Eu acho que isso é importante, né? O que eu gosto de pensar? Que se tá lá escrito, é porque Deus já sabia que a gente ia ter esse tipo de problema. E a psicologia, a psiquiatria, a medicina é um instrumento que Deus nos deixou. Eu vejo dessa forma. Durante até um tempo, assim, na minha carreira, eu fiquei questionando a minha profissão. Porque eu pensava, nossa, será que a minha profissão agrada a Deus? Porque chega uma hora que tu começa a ter esses questionamentos, né? E eu entendi que eu, inclusive nas minhas orações, o que eu peço a Deus? Que Ele me mande pacientes em que eu vou conseguir ser instrumento dele na vida das pessoas. Então, e hoje eu sou um instrumento, como a psiquiatria também é um instrumento. Então, se a ansiedade está lá e está lá como um problema, Ele deu essa aflição, mas Ele também nos deu formas de resolver isso. O que eu vejo muito é que as pessoas pensam que eu vou tomar remédio, eu vou ter que tomar remédio para sempre. Sim, tu vai ter que tomar remédio durante um bom tempo da tua vida, mas a ansiedade, ela tem tratamento. O que significa isso? Tratamento tem início, meio e fim. Então, se a gente for em busca dos profissionais certos, a gente vai tratar a ansiedade durante um período da tua vida. Talvez tu precise estar utilizando algum tipo de medicação, mas a partir do momento que tu tratar, tu vai se libertar da medicação, tu vai espaçar a quantidade de vezes que tu faz terapia e tu vai ter uma vida perto do normal, às vezes até normal, né? Com uma remissão total de sintomas. Mas a gente precisa ser corajoso e forte
pra gente buscar ajuda, né? E buscar ajuda correta, porque às vezes a gente sofre sozinho, pensa que o nosso problema é o pior problema do mundo, e a gente tem recursos, né? A gente pode buscar ajuda. Exatamente. E eu passei por uma situação também há muito tempo, que eu estava num momento bem difícil da minha vida, e eu procurei direto já a psiquiatra. E aí tive a consulta com ela, ela me deu o medicamento. Ela falou assim, o que está acontecendo contigo é um luto, é por um tempo. E eu vou te medicar, realmente. Não queria, mas eu realmente estava, né, estava num momento bem delicado. E aí ela me deu, ela disse, mas tu também tem que ter um acompanhamento com uma psicóloga, né? Vou te indicar aqui, vou fazer inclusive no mínimo de 8 a 10 sessões, né? Tu vai iniciar. E eu percebi que eu precisava de ajuda. E eu tenho isso, se eu preciso de ajuda, eu vou fazer. Eu vou avançar porque eu quero resolver. É a sensação assim, eu quero resolver. O que eu preciso fazer para ficar boa? Até ansiosa, até na hora do tratamento. Exatamente. Então, eu preciso resolver. O que eu vou fazer para conseguir tirar isso de mim? Então, eu fui. Por iniciativa minha, buscar a psiquiatra, depois a psicóloga, uma comunidade de fé. Isso, na verdade, foi o que mudou, né, o jogo. Busquei realmente a Deus, foi de uma forma assim que me aproximou muito e que realmente foi o que virou o jogo, sobretudo. Então, esse preconceito é meio bobo, até, na verdade, já nem cabe mais no século que a gente está, né? Mas ainda tem muito, Existe. né? E é importante que a gente, né, diga que isso não faz sentido. Precisa de ajuda? Procura ajuda. Realmente procura. Porque a gente precisa se colocar nessa situação de humildade, de ser vulnerável, para conseguir realmente resolver, né? E ganhar essa ajuda. Tem uma dica que eu queria acrescentar ao que a Fernanda colocou, que pode colocar em prática, que é o que funciona para mim, né? Funciona nos dias de hoje, funcionou antes, que eu queria indicar para nossas ouvintes, que considero uma dica muito valiosa. Quando a gente se sentir ansiosa, preocupada, você pega essas preocupações, pega essas aflições, esses anseios, fala em voz alta, em oração com Deus. Reserva um tempo, reserva um espaço, reserva um período, de forma constante, diária, e verbaliza realmente tudo que está nos seus pensamentos, que conforme você for falando isso em voz alta, aquilo que está aqui bagunçado, aquilo que está aqui um caos aqui em cima, você vai externalizando para fora e você vai já conseguindo esvaziar essa pressão. E faz você entender, inclusive se escutar do que você está falando, faz você refletir do que você está falando, e faz até você pensar, opa, será que acho que isso nem é tão importante assim? E faz você realmente, né, ter uma noção, até ser organizado no seu caos. Já faz duas coisas ao mesmo tempo. Entrega para Deus. Exato. E já organiza. E já organiza o pensamento. E aí você entrega para alguém que realmente, né, vai ajudar você, que realmente está ali para isso, quer fazer isso por você, tem esse desejo de ajudar você, que é melhor do que você, pode mais do que você. E então eu realmente, né, trago isso no meu dia a dia e trago isso, né, como uma recomendação para nossos ouvintes, né, para aplicar, que é acessível, é de graça, pode fazer em qualquer lugar, qualquer tempo, mas além dele, sim, procura ajuda também, outras que também é de Deus quando você procura ajuda de especialistas que são instrumentos, né, na mão dele para isso. A psiquiatria e a psicologia, elas andam juntas, né? Desconfiem de um psiquiatra que não indica para um psicólogo. E desconfie de um psicólogo que não te manda um psiquiatra. Às vezes eu acho que tem até talvez uma rinchinha, assim, talvez, né, Fernanda? Não. E não, porque às vezes, se o meu paciente tá lá e ele vem numa fase de mania, por exemplo, dentro de um transtorno de humor bipolar, como é que eu vou tratar esse paciente? Eu preciso estabilizar. E eu faço isso como? Com uma medicação. Então, eu preciso de um psiquiatra ali. Da mesma forma que se um médico ele entender que tu tens uns sintomas ansiosos, mas que tu precisa de uma organização da tua rotina, tu precisa de mais momentos de autocuidado, é a terapia que te direciona para isso, né? Tu vai em busca de um autoconhecimento, aprende a lidar com a tua ansiedade, tem técnicas de respiração, de meditação, que os estudos hoje já estão muito avançados, isso é comprovado cientificamente que funciona. Mas é num processo terapêutico, onde tu vai se encontrar ali toda semana com um profissional, que ele vai te ensinar
Então, a gente precisa das duas coisas, né? Da psiquiatria e da psicologia. E eu acho importante também, né? Porque eu lembro que quando eu ia na psicóloga, às vezes eu falava pra ela, tu consegue me atender hoje? Porque eu queria muito conversar com alguém. Às vezes a gente só quer conversar com alguém que vai ouvir a gente de forma atenta e sem julgamento. Porque às vezes a gente não se sente tão à vontade pra falar de alguns assuntos com um amigo, enfim, Sim. né? Às vezes não tem ali algum receio, algum medo. Na psicóloga a gente vai, conversa, né? E ali fala sobre tudo e ela tá te ouvindo. Eu até brincava com ela que eu levava pra ela um novelo de lã todo inosado, assim. E ela devolvia pra mim o fio da meada, eu ia conseguindo puxar, entender. Achava que as coisas eram muito maiores do que realmente elas eram. Trazia pra mim de uma forma muito mais simples. Então, isso foi bem importante. E ali falando da oração, né, de se cuidar. Eu até vi uma reportagem, Fernanda, que depois tu me corrige se eu estiver errada, que é quando o paciente ele faz oração, eles fizeram lá uma tomografia, eu acho, computadorizada do cérebro, e isso faz com que ative uma área do cérebro, eu acho que é o córtex frontal, alguma coisa assim, que é a área da decisão, das escolhas. Então, a própria ciência hoje também falando, né, que a oração, a espiritualidade é importante, né? E é importante o paciente ou a mulher que talvez esteja se sentindo mais ansiosa fazer outras atividades, além de procurar, né, o psicólogo ali, o momento do skincare que tu falou, o autocuidado. Tem coisas assim que são complementares? Atividade física. Adoro. 100%. Quando o paciente vem para terapia, inclusive, eu falo que a atividade física, ele faz parte do tratamento da saúde mental. Então, assim, são perguntas que eu faço. Como tá a tua espiritualidade? Como tá a qualidade do teu sono, da tua alimentação e se pratica exercício físico? Porque esses são pilares que qualquer pessoa que não estiver dormindo bem, comendo bem, por exemplo, ela vai manifestar algum tipo de sintoma de algum transtorno mental, não que ela tenha o transtorno. Então, são coisas assim que tá no nosso alcance, né? Então, por exemplo, tu acordar e tu preparar um café da manhã com proteína, porque isso a gente já sabe que impacta durante o teu dia ali, né? Tem toda uma explicação científica por trás da questão do cortisol. Então, tu faz ali uma curva em que uma proteína te ajuda a controlar as tuas emoções, a tua ansiedade, o teu humor. Então, essa questão de tu conseguir preparar, tirar, não precisa ser todo dia, não precisa ter poxa, eu não faço nada, vou começar a fazer exercício todo dia. Não, tu começa pouco, né? A gente trabalha com ativação comportamental. Por quê? Porque quanto mais tu faz, mais vontade tu vai ter de fazer. E se tu não fizer nada, tu não vai ter vontade. Por isso que a gente não pode lidar com a vontade. Por isso que é importante a gente entender quais são os nossos valores, as nossas aspirações, o que nos direcionam para conseguir tomar melhores decisões. Então, um momento de autocuidado é importante. O skincare é porque hoje em dia, né, tá tão acessível. Mas uma prática de meditação também é muito interessante. Não precisa fazer 30 minutos. Então, às vezes, tu fica lá num quarto, quietinha, 3 minutos, só tentando limpar a tua cabeça, isso também já é muito benéfico. Já dá uma revigorada, né? Já dá. Porque eu acho que 30 minutos, eu acho que já fico ansiosa só nos 30 minutos já. Vou fazer meditação 30 minutos, já fiquei ansiosa. Mas olha só, a meditação também é um treinamento. Porque quando a gente vai treinar, por exemplo, a gente começa levantando 5 quilos. Depois tu 10, 15, aí tu vai evoluindo, né? Tira uma aroma ali, né? E com a meditação é a mesma coisa. Não dá pra uma pessoa que nunca meditou, eu dizer pra ela fazer 15 minutos de meditação, é muita coisa. Mas tu começa com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e aí tu vai aumentando isso, faz de uma forma guiada, se for mais fácil. Tem muito conteúdo no YouTube, né? Tu coloca ali, às vezes uma meditação guiada, por exemplo, e vai direcionando. Se tu não consegue fechar os olhos e não pensar em nada, porque é muito difícil mesmo, mas tu vai sendo guiado por aquilo ali, prestando atenção no teu corpo, isso também já é benéfico. O exercício físico e ter momentos de descanso. Então. Isso é importantíssimo. Não dá pra negligenciar isso, né? Exatamente. Ter momentos de descanso. Eu gosto de fazer exercício físico. E realmente ele faz uma diferença enorme na minha semana, nas semanas, né, que realmente faço todos os dias.
aumenta, inclusive, alivia a ansiedade e aumenta a produtividade. Olha, né? que dica de ouro. É justamente vem, né, ao encontro do que a gente realmente quer. Além de tudo, ainda a autoestima melhora, eu me sinto mais disposta, eu alivio aquilo que eu quero no exercício. Então, eu adoro, gosto muito de fazer. Então, um dos nossos pilares é autocuidado, né? É algo que eu gosto de praticar bastante. A alimentação também, hoje tem a nossa nutricionista, que inclusive também está no nosso projeto. A gente segue a alimentação. Fujo, sim, às vezes, né? Acho que especialmente no final de semana. Mas tudo isso, realmente, essa rotina que a Fernanda, você trouxe, funciona. Realmente, você cumprir, né? O espiritual, né? Eu acho que é o primeiro, vem de Antes tudo. de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. E não tem como você não conseguir um bom resultado se você realmente se propor a isso, fazer aos poucos e evoluindo. Não tem como não conseguir melhorar a sua ansiedade e ser mais produtiva e ser uma pessoa melhor, em qualquer aspecto da vida. Ser mais saudável. E ter o entendimento e a humildade que em alguns momentos da nossa vida a gente vai precisar de ajuda. Então, assim, se eu tô com uma dor de estômago recorrente, eu vou procurar um médico para cuidar do meu estômago. Então, se eu estou com uma ansiedade, se eu estou com um pensamento muito negativo, se eu estou brigando muito com as pessoas, e isso é recorrente, eu também preciso de um profissional para cuidar disso. Então, às vezes o nosso corpo tá ali, tá mandando sinais, tá dizendo que a gente tá precisando de ajuda. As pessoas, às vezes, falam isso pra gente. E a gente negligencia o cuidado com a nossa saúde mental. Então, não precisa mais ter preconceito, ter mais resistência. E em busca disso, né? Hoje em dia, a terapia online tá aí. A gente não precisa nem sair mais de casa pra fazer terapia. Não tem mais desculpa, né? Não tem mais desculpa. Né? Não tem o carro, tá chovendo, não tem lugar pra estacionar, não tem mais objeção, né? É isso mesmo. Porque a gente consegue estar no conforto da nossa casa, já para a sessão, já deita na cama, começa a chorar. Eu tinha um paciente que falava, isso é muito bom fazer terapia em casa. Mas é porque realmente hoje a gente tem muitos acessos. Antigamente não se tinha, né? Na época dos nossos pais já era mais difícil. Hoje não, hoje para qualquer problema que a gente tem uma solução. Então, não tem problema nenhum precisar de ajuda. Né? Não, perfeito. Tem comigo que da parte espiritual, que sempre me vem muito para mim, é o que mais funcionou. Né? Eu acho que foi a partida de tudo para controlar a ansiedade e é o que ela funciona no meu dia a dia. Ela me faz vir para o centro. Faz eu realmente retomar para tomar as decisões que eu preciso tomar, controla a minha ansiedade, faz eu ir para o caminho certo. Então, acho que essa parte espiritual está muito ligada, né, com a ansiedade, com a depressão, com o medo, com a raiva, com tudo aquilo que a gente tem hoje, né? Você é cristã, tirando uma curiosidade, que acho que sim, né? Senhor! É cristã. Sou. Ai, que bênção. Que isso, né, ser uma cristã com a especialidade que você tem, eu acho que realmente une, né, a uma grande bênção para abençoar outras pessoas, né? É como eu vejo, né? Assim, quando um especialista, médicos, né, que tem esse contato direto, né, com pessoas, que realmente consegue ajudar nessa transformação. Eu vejo isso como uma grande bênção, na verdade. E durante muito tempo eu ficava confusa, sabe? Nossa, como é que eu vou unir aquilo que eu acredito? Porque dentro de um atendimento eu não posso... Eu tenho que ter muita cautela, muito limite, que a gente não pode falar, né? Mas... depois que eu fui pro encontro com Deus, aí levei isso pra minha pastora, e na época ela me deu esse direcionamento, me mostrou que eu sou um instrumento, e ela me disse que dentro do consultório, dentro das empresas, eu ia conseguir atingir muitas pessoas através da minha vida, às vezes sem falar da psicologia. Sim. Mas eu ia conseguir atingir pessoas que não iam estar lá dentro da igreja. Isso. E aí eu falei, nossa, aquilo ali Te tocou? me tocou de uma forma que hoje, se um paciente meu pergunta assim, ó, tu é crente? Eu digo, sou. Isso. Com muito orgulho, né? Não tenho mais medo de responder, sabe? Ou quando eu sou questionada, assim, e falar publicamente sobre isso. Essa semana, inclusive, comecei a seguir uma psicóloga que capta pacientes pelo Instagram.
e que fala de Deus, é cristã e que prega e que tá lá. E eu achei aquilo ali tão lindo, sabe? Foi uma fonte de inspiração para mim, porque, sim, a gente acaba, mesmo que a gente não fale, mas os nossos princípios, né, as minhas orações, elas acabam direcionando a vida dos meus pacientes. Às vezes não diretamente por mim, mas a forma como Deus me usa, né? Exatamente. Então hoje eu sinto muito orgulho Sim. de conseguir praticar psicologia e de conseguir falar sobre a minha crença religiosa. Sinta mesmo, muito orgulho, porque realmente eu acho que é uma forma direta de você acessar pessoas e ser usada realmente por Deus para isso, tá? Continue, com certeza tá no caminho certo. Obrigada. Eu acho que a gente seria isso, né? A gente tá no finalzinho já do podcast. Ah, que pena. Ai, passou tão rápido, né? A gente queria tirar mais dúvidas aqui. Eu já ia fazer umas consultas já. Depois que terminar, a gente já tem uma listinha te esperando, Fernanda. Tudo bem. Não, mas é isso, a gente queria agradecer muito, tá, Fernanda, pela tua participação, né? Por todo o conhecimento que você trouxe aqui pra gente. E como que as meninas podem te encontrar aí nas redes sociais? Ou alguma dica final que tu queira deixar, algum recado aí para elas? Ai, que delícia, né? Que sensação de missão cumprida. Eu estou nas redes sociais como Psico Fernanda Cunha. Lá eu falo bastante sobre ansiedade social, trabalho essa parte de comunicação. Hoje eu trabalho diretamente com profissionais que querem aprender a falar em público, seja no meio profissional, no meio, né, no digital, no on, no off, enfim. Desenvolvo esse trabalho lá. Meu WhatsApp fica lá disponível. Então, se tu clicar lá no link da bio, as pessoas vão estar falando diretamente comigo. Mesmo que não seja para fechar uma mentoria, marcar uma consulta, não tem problema. Eu fico muito feliz quando alguém vem conversar comigo, que vem tirar alguma dúvida, que vem perguntar como que funciona, porque tá dentro da minha missão levar essa informação correta para as pessoas, tirar dúvidas. E eu sei que dentro da saúde mental a gente ainda tem uns desafios aí, tem um caminho longo pela frente para conseguir disseminar essa informação e mostrar a psicologia como essa ciência séria que ela é, né? Então eu fico à disposição, tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp, me coloco à disposição mesmo de estar conversando, de estar tirando dúvidas. É só me chamar lá que não respondo tão rápido, mas respondo, porque é só eu. Não, Perfeito. eu também sou assim. Então já fica o aviso. Não, tranquilo, importante, né? Você se colocou à disposição, isso já é uma grande bênção, né? Não, show de bola. Muito obrigada mesmo, mais uma vez. E, amiga, tem alguma coisa mais pra... Isso, É eu isso? queria falar para as meninas também que estão nos seguindo, se você tem interesse em fazer psicologia, né, olha que tarefa tão bonita, né, que trabalho tão legal, que ajuda aí muitas pessoas, não desista, corra atrás, vá lá, segue a Fernanda, já pega as dicas com ela. E Fernanda, muito obrigada mesmo por ter vindo. Eu que agradeço de verdade. Que bom, né, ter esse cuidado com a saúde mental, que é tão importante. Então, não tenha medo, se você está passando por momentos de dificuldade, procure ajuda. E tem muita gente boa aí trabalhando para fazer com que a gente se sinta melhor e que viva aí plenamente os planos de Deus para nossa vida. Amém, que lindo. É isso aí, pessoal. Não se trata sobre fazer tudo, mas se trata sobre você fazer aquilo que importa. É Bom, isso aí. a gente deseja aí para você que Deus abençoe vocês e é só seguir a gente aí nas redes sociais e acompanhar a gente aí nesse podcast e nos próximos podcasts do Ela Inspira. Deus abençoe vocês.